Olá, meus amigos, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Campos e vamos meditar na Bíblia? Bom, gente, depois de um longo período sem gravar vídeo nenhum, eu quis aproveitar esse momento de quarentena que estamos vivendo e desejei trazer uma palavra de reflexão para o coração de vocês. Mas antes de eu dizer, o que o meu coração está aqui inflamando, eu também queria te pedir um favor. Se esse vídeo que chegou até você tiver algum grau de relevância na sua vida, se você sentiu realmente que Deus tocou no seu coração, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, companheiros e me dá um feedback, coloca um comentário aí, pois se eu tiver um retorno, vou me sentir motivado para gravar mais vídeos para nosso alimento espiritual. Amém? Mas entrando na palavra que eu gostaria de refletir nesse momento, no livro de Joel, conta a história de um profeta que é considerado um dos profetas menores do Antigo Testamento, que recebeu uma revelação de exortação e de juízo da parte de Deus para o povo de Judá. No capítulo de número 1 e versículo de número 2, Joel relata sobre uma situação, uma crise que Judá iria passar, que era uma praga, onde jamais eles tinham vivido isso antes. Seria um momento tão marcante no povo de Judá que o profeta Joel orienta que aquele relato histórico fosse repassado de pai para filho, depois para neto, bisnetos e assim sucessivamente. Essa praga que a Bíblia relata era uma praga de gafanhotos, mas não era uma simples praga de gafanhotos, era uma praga bem progressiva. A Bíblia relata que quando um tipo de gafanhoto devastava toda a plantação dos judeus, o que ele deixava, outro tipo de gafanhoto ia lá e devastava o resto. E esse ciclo foi acontecendo até 4 tipos de gafanhoto. A Bíblia diz que não sobrou absolutamente nada, tudo foi devastado em Judá. O prejuízo foi desde a área da agricultura, desde a área do plantio, até mesmo os animais, e a parte também psicológica e espiritual sofreram muitos danos. Foram dias de crise, foram dias de dificuldade, foram dias de muitas lutas. Como falei antes, o prejuízo deles não foi apenas na parte do material, mas para a gente ter uma noção o que aconteceu em Judá, no versículo de número 12, a Bíblia diz: a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. No relato ainda do versículo de número 18, a Bíblia diz: como geme o gado, as manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelha estão perecendo. Veja, utilizando um termo técnico que nós estamos ouvindo tanto nos dias de hoje, o povo de Judá realmente passou por uma grande e difícil crise financeira e econômica, pois se não tinha plantação, também não tinha como eles se alimentarem, não tinha como eles negociarem e não tinha também como eles se sustentarem. Algo não muito diferente do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Mas também houve uma grande ferida psicológica na parte emocional dos judeus. A Bíblia diz, lá no versículo de número 11, diz o seguinte, e capítulo de número 1, envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinheteiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. Nós observamos que o profeta Joel relata que houve também um grande abalo emocional entre os judeus. Eles ficaram extremamente angustiados, atemorizados e entristecidos pela situação que eles viviam, pois muito provável a terra que eles cultivavam e implantavam era uma terra muito próspera e fértil, e nesse momento agora já não restou mais nada. Além de um abalo ou de uma crise no lado econômico,
além do impacto emocional que eles sofreram, é muito triste, e nós vemos que também houve uma grande crise ou uma grande ferida no lado espiritual dos judeus. No versículo de número 13 e capítulo de número 1, a Bíblia relata: cinge-vos de pano de saco e lamentais, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministro de meu Deus. Passai a noite vestidos de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e libação. Quem estuda a Bíblia sabe muito bem que vestes de saco são vestes de humilhação. E nós observamos que quem estava vestindo esses tipos de vestes não eram qualquer pessoas, eram sacerdotes, eram ministros do altar. Nós observamos que também no aspecto religioso, o pânico, a tristeza, a angústia tomou conta. Nem mesmo as ofertas de manjares, que eram uma oferta de agradecimento por tudo que Deus tem providenciado naquela colheita, eles não conseguiam e nem podiam oferecer a Deus. Nós observamos que Judá estavam vivendo tempos de muita dificuldade devido a uma praga que consequentemente se transformou numa crise, que consequentemente se transformou em uma calamidade total naquele povo. Mas um pouco antes da gente entrar nesse período de quarentena, eu me lembro que eu estava assistindo uma live entre dois grandes empresários, e um deles falou uma frase que me trouxe um grande despertamento, um insight. Ele disse: toda crise vem com suas oportunidades. Existe até um dito popular que diz que na crise, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Então, eu aprendo, e inclusive na palavra de Deus, que todas as vezes que Deus vem com a crise ou com a provação para o seu povo, Ele também vem com as oportunidades de crescimento. E nós observamos que acontece exatamente isso no povo de Judá através do profeta Joel. Quando a gente vai para o capítulo de número 2, no versículo de número 12, o discurso ou as orientações de Joel mudam. Agora, de uma palavra de juízo, ele traz uma palavra de orientação para o povo. No versículo de número 12 ele diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Veja que dica de ouro, que orientação tremenda. O profeta Joel está convocando o povo ao arrependimento. O profeta Joel chama o povo para adorar ao Senhor em meio à crise, mas não uma adoração apenas costumeira, não apenas uma adoração de boca para fora, mas ele diz, antes mesmo de rasgar as vestes, que era uma prática comum quando o povo queria se humilhar diante de Deus, ele diz: rasguem o vosso coração, pois muito mais do que a aparência, vale muito mais a nossa intenção diante de Deus. Antes de Deus olhar a oferta, Deus olha o ofertante. E o profeta Joel fala muito mais, e ele vai mais além, chamando o povo, todos, a se unirem, a se juntarem, a congregar juntos. Ele diz no versículo 16, congregai o povo, santificai a congregação, juntai os anciões, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. A convocação é para todos, gente. Esse momento que nós estamos vivendo não é um momento de separações, não é um momento de discussão, é um momento de deixarmos de lado as nossas diferenças, as opiniões contrárias e adversas e se unirem em um só propósito, em um só pensamento. E como nós sabemos que toda ação gera uma reação,
Nós vemos através da palavra do Senhor que quando o povo de Deus se reúne em meio à crise para adorar ao Senhor com sinceridade, com o coração quebrantado, sem máscaras, ele recebe resposta da parte de Deus. E a resposta mostra-nos aqui no versículo de número 23 do capítulo de número 2. Alegrai-vos, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus. Por que se regozijar? Porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Ele fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. No contexto histórico do povo de Judá e de Israel, até os dias de hoje, existem dois tipos de chuva muito conhecidos. A chuva temporã, que é uma chuva que serve justamente para auxiliar a semente plantada a germinar. Aí depois vem um período de sequidão e dentro do período da sequidão vem a chuva serôdia, que é a chuva que vai fazer com que aquela planta comece a dar frutos. Nós desfrutamos da chuva temporã nos momentos que podemos congregar com os nossos irmãos nas igrejas, fazendo a obra do Senhor. É bem verdade que estamos vivendo um tempo de sequidão, um tempo de reclusão, um tempo de crise, mas se nós se juntarmos e adorarmos a Deus como verdadeiros servos de Deus, que tem fé no Deus a quem serve, tenha certeza, a chuva serôdia vai chegar e os frutos serão gerados na sua vida. E por consequência dos frutos que são gerados, um grande avivamento acontece no meio do povo de Deus. A Bíblia diz, concluindo, no versículo 28 e 29, e acontecerá depois disso tudo, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naquele dia. Tenha fé, busque ao Senhor, pois depois da crise vem a chuva que vai gerar os frutos, e depois dos frutos haverá avivamento de Deus na minha vida e na tua vida. Guarde isso, toda crise vem com oportunidade. Que Deus vos abençoe e mais uma vez eu reforço, se esse vídeo teve algum significado na sua vida, compartilhe, me dá um feedback, comenta para me motivar a fazer outros vídeos como esse. Que Deus te abençoe. Amém.